demasiado simpáticas, certamente. Quero pedir desculpa pelo meu atraso, não serve de consolação, mas estou há meia hora ali perto da Praça de Espanha, mirando a Gulbenkian e sem conseguir cá chegar. Queria dar uma explicação prévia. Quando tive a honra de ser convidado para este colóquio, eu disse que aquilo que gostaria de fazer era uma espécie de testemunho reflexivo, isto é, uma espécie de interrogação sobre o magistério do Padre Manuel Antunes, de que tive a honra e o privilégio de usufruir, e ao mesmo tempo meditar sobre o sentido e a natureza desse privilégio. Quando, neste último domingo, fui contactado para passar de uma mesa redonda, que me parecia mais adequada ao que eu queria dizer, para uma sessão plenária, eu disse, cuidado, porque eu não quero mudar este registro. E, por isso, peço desculpa de apresentar numa sessão plenária este registro, que é aquele que melhor se adequa à minha posição, à minha reflexão neste momento. E falar sobre esse testemunho questionante significa, antes de mais, meditar no magistério do Padre Manuel Antunes e, imagine-se, recuperar a velha sebenta que eu tenho ainda e que guardo, interrogá-la, questioná-la e aproveitar isso para meditar sobre a minha própria experiência docente. Importa compreender o que era o mundo académico nesses anos iniciais da década de 70. Encontrei sempre, mesmo no antigo regime, uma faculdade muito séria no sentido de empenhada no saber, em grande parte pela natureza certamente magistral de muitos dos seus mestres. Passo o pleonasmo. Essa seriedade e esse empenhamento sério para com a cultura e para com o saber tinha, no entanto, uma vertente um pouco ansilosada. Era um ensino que, inevitavelmente, assentava em sebentas e, em muitos casos, em memorização dessa sebenta. Ora, como era a sebenta do Padre Manuel Antunes e que nos permite, nós, hoje, dizer sobre a natureza do homem, do ensino, mediante essa sebenta que era, no fundo, um instrumento comum nas cadeiras. Importa dizer que talvez seja a única sebenta que hoje se encontra publicada. Talvez seja a única sebenta que hoje ainda devemos ler, o que outorga, desde logo, uma natureza especial a essa mesma sebenta. Mas o que é que nós deparamos quando olhamos para essa sebenta? Antes de mais, uma extraordinária erudição. Quem folheia verifica à época as citações, as referências à bibliografia mais recente e, por isso, a uma que eu sublinho, extraordinária erudição. E este é o primeiro ponto que eu queria salientar. Não são os tempos atuais muito favoráveis à erudição. E com razão, a meu ver. Desde a época clássica, na célebre oposição entre Sócrates e os sofistas, entre aqueles que muito sabem e aquele que procurava despojar-se desse mesmo falso conhecimento, entre a oposição entre o gnosis e auton, o conhece-te a ti próprio, numa espécie de gnóstico conhecimento de si próprio, paradoxalmente mergulhando em si para encontrar a universalidade do homem, até
à proposta oposta da enkyklios paideia, isto é, da enciclopédia, da educação em círculo, aqueles que são dos muitos saberes, até às suas mais recentes formulações do homem enciclopédico. Essa oposição entre o que muito sabe e o filósofo é, na verdade, pouco simpática ou pouco favorável à erudição. Mais vale ter uma cabeça bem orientada do que, como dizia Montaigne, une tête pleine, uma cabeça cheia de coisas. Há, no entanto, nesta crítica justa à erudição, um elemento que às vezes se insinua disfarçadamente, que é uma espécie de preguiça mental. Isto é, serve a crítica à erudição, no fundo, para nos escaparmos, para nos eximirmos à defesa, ao trabalho, àquele trabalho lento, pouco admirado, mas que está na base da verdadeira reflexão, que é o trabalho solitário, o trabalho de investigação, o trabalho de pensamento solitário nas longas noites de vigília. Ora, essa erudição possuía imensamente o padre Manuel Antunes. Mas, como vimos, a erudição não chega. E de que forma é que nós encontramos nessa sebenta o caminho para a superação do caráter meramente informativo, do caráter meramente cumulativo de o saber? A sebenta intitulava-se Sebenta da História da Cultura Clássica. Aparentemente, poderíamos esperar então dessa sebenta uma transmissão de conteúdos relativos àquela época, àquele período da cultura clássica. Ora, esse é o primeiro engano. Na verdade, antes de mais, e como condição prévia ao próprio ensino da cultura clássica, ou mais propriamente da história da cultura clássica, o que nós encontramos é uma problematização prévia, isto é, a primazia do questionamento. E de que modo é que se desbravava essa primazia da pergunta ou, como diremos, a orientação do pensar? Antes de mais, mediante dois caminhos. O caminho daquilo que Padre Manuel Antunes designava como a semiogonia e aquilo que ele designava como a semiologia. Isto é, explico-me, antes de entrarmos propriamente no ensino do conteúdo da história da cultura clássica, importava problematizar o que é a própria história, o que é a própria cultura e o que é o próprio classicismo. É nesse sentido, enquanto matéria própria, antes de ser abordada, se dava primazia ao questionamento das questões que o título ele próprio impunha, que aqui me refiro como a primazia do questionar sobre a informação. Ora, aquilo que nós encontramos nessa sebenta é, pois, o questionar a história, o questionar a cultura e o questionar o classicismo. De que modo se questionava então a história, a cultura e o classicismo? Mediante um duplo caminho. Primeiro, como eu disse, a semiogonia e a semiologia da palavra. Dois termos pomposos, mas particularmente interessantes. A semiogonia tinha justamente a ver com a gênese, com a gonia, com a gênese do sema, da palavra. E mergulhava-nos desde logo na etimologia. A etimologia não é, como alguns pensam erradamente, apenas a curiosidade da derivação das palavras. A etimologia, ou melhor, nas palavras do Padre Manuel Antunes,
A semiogonia, gonia tem a ver com a gênese, com esta raiz gênesis, que significa justamente a gênese ou nascimento, leva-nos de imediato ao modo como a palavra se constitui, à sua etimologia, mas também ao contexto em que ela surge e, posteriormente, à semiologia, ou seja, antes de mais, às variações semânticas que encontramos nessa mesma palavra e que, no fundo, desenham uma história da cultura. Dou um breve exemplo. A palavra histor, da historia, de onde vem a nossa história, era, pois, dita logo em Homero como aquele que julga porque disso está informado ou porque investigou isso e, portanto, habilita-o a julgar. Esse mesmo termo, substantivado histor ou historia, aparece em Heraclito, mas designando a physis, a natureza, não tanto os factos humanos. Só depois, em Heródoto, quando, efetivamente, a historia, a investigação, se debruça sobre os atos e o fazer humano e o registro que dessa investigação se pode fazer, é que estão criadas as condições para o nascimento da história. Na altura, não percebi, na verdade, que essa alteração da physis, da natureza, para os atos humanos estava implícita nessa mudança toda uma compreensão da cultura e do que é a história. Não percebi, mas ficou a semente. E, na verdade, o mesmo se poderia dizer para muitas outras questões, como, por exemplo, a questão da cultura derivado de colo, cultum, aquele que habita, o colono, aquele que habita, e, ao mesmo tempo, o culto aos deuses, aquele que, ao habitar e enraizar-se numa terra, se dedica ritualmente ao culto dos deuses para a proteger. Tudo isto era legado justamente por essa análise da semiogonia e da semiologia. Mas não é apenas isso. O primado da problemática abria-nos um modo próprio de questionamento da cultura clássica. Mas não era apenas isso que, a meu ver, criava a natureza filosófica da cadeira, que era muito mais do que simples erudição. Ao ensinar Homero, naturalmente o padre Manuel Antunes dedicava largo espaço a explicar o que era o ciclo épico, a idade heroica, a questão homérica, a questão arqueológica, o contributo da filologia. Mas, quando chegava ao ponto de analisar o poema e a sua imensa complexidade, dir-se-ia, pois, que ele utilizava uma visão disjuntiva para dar a complexidade do problema. Sinto apenas um exemplo. Ao falar dos deuses em Homero, dizia, e é isso que está na sebenta, o popular e o aristocrático, o zoomórfico e o antropomórfico, o politeísta e o monoteísta, o guerreiro e o pacífico, o estético e o ético. Ao apresentar desta forma disjuntiva estas duas presenças que na reflexão aspiravam a uma conjunção mais do que a uma disjunção, expunha o padre Manuel Antunes os problemas mais complexos, impedindo os alunos de se fixarem apenas numa das facetas complexas do problema e obrigando-os, indiretamente e de forma sábia, a enfrentar a totalidade dos sentidos e a totalidade da questão. Fazia isso, e este é o último ponto, fazia isso
de uma forma absolutamente rigorosa do sentido da expressão. Digo hoje muitas vezes aos meus alunos que o rigor da linguagem, o modo como podemos e devemos tornar mais rico o vocabulário é uma das mais importantes facetas da cultura. Porquê? Porque não é possível tocar uma sonata de Beethoven apenas numa escala. E a introdução de um vocabulário que diz a realidade, e na verdade em toda a sintaxe há uma concepção do mundo, isso significa um enriquecimento da cultura e um enriquecimento da nossa própria maneira de dizer o mundo. Onde está o limite deste saber? Onde está o limite desta sebenta? No limite que há relativamente a toda a mensagem, mesmo que seja de mestres. Não pode a sebenta do Padre Manuel Antunes, que é, aliás, um extraordinário instrumento de reflexão, não pode substituir o caminho próprio que cabe a cada um. Se nós nos ficarmos apenas nesse pórtico, ainda que bem intencionados, ainda que venerando a extraordinária erudição que dessa sebenta, entre aspas, emerge, de alguma forma estaremos a trair o sentido fundamental desse magistério. É necessário mais. É necessário que essa erudição se transforme em coisa assimilada mediante a crítica nossa, que não é substituível por nada. É aí que os grandes mestres reconhecem e mostram o seu dedo e o seu talento inconfundível. É que a verdadeira metamorfose da transformação da erudição em filosófica cultura tem de ser feita sempre por quem a estuda, atentos às palavras de mestre que nos são dadas. Era esse o testemunho que eu queria dar do Padre Manuel Antunes.